Monitor do PIB-FGV aponta crescimento moderado da atividade econômica no segundo trimestre. O mais recente relatório do Monitor do PIB-FGV revela um crescimento de 0,2% na atividade econômica no segundo trimestre, quando comparado ao primeiro trimestre, considerando os dados ajustados sazonalmente. Apesar dessa expansão moderada, a análise interanual demonstra um crescimento mais substancial de 2,6% no primeiro trimestre. No cenário mensal, o mês de junho se destacou com um crescimento de 1,3% em relação a maio e um notável aumento de 2,7% em relação a junho do ano anterior. Após um vigoroso crescimento registrado no primeiro trimestre do ano, a atividade econômica mostrou sinais de desaceleração durante o segundo trimestre. O setor agropecuário experimentou uma notável retração, porém os modestos avanços nos setores industrial e de serviços contribuíram para o resultado positivo de 0,2% no segundo trimestre. Essa dinâmica sugere uma notável resiliência na economia, que continua a se manter em terreno positivo, mesmo após a redução de grande parte dos ganhos oriundos do setor agropecuário. Por outro lado, o crescimento contido também evidencia a limitada capacidade de expansão econômica em um contexto marcado por baixos investimentos, taxas de juros elevadas e níveis substanciais de endividamento familiar. Juliana Tresse, coordenadora da pesquisa, destacou que a atividade econômica, embora tenha desacelerado no segundo trimestre, demonstra uma certa resiliência ao permanecer em território positivo. Isso ocorre mesmo após a contribuição significativa do setor agropecuário ter diminuído consideravelmente. Contudo, a economia também revela sua limitada capacidade de reação para alcançar um crescimento mais robusto em um ambiente caracterizado por baixos investimentos, altas taxas de juros e famílias com níveis elevados de endividamento. Análise detalhada dos componentes da demanda. Consumo das famílias. O consumo das famílias cresceu 2,3% no segundo trimestre. Esse crescimento, como ressaltado em edições anteriores do Monitor, vem apresentando uma trajetória decrescente desde o final de 2022. A menor contribuição do consumo de serviços e produtos não duráveis é responsável por essa desaceleração do consumo. Formação bruta de capital fixo, FBCF. A FBCF teve uma retração de 2,5% no segundo trimestre. Essa queda é principalmente explicada pelo desempenho negativo do segmento de máquinas e equipamentos, que registrou sua sexta retração consecutiva. A contribuição positiva da construção e de outros componentes da FBCF não foi suficiente para compensar a significativa queda no setor de máquinas e equipamentos nacionais, especialmente nos segmentos de caminhões, ônibus e correlatos. Exportação. As exportações de bens e serviços tiveram um crescimento de 14,1% no segundo trimestre. Quase todos os componentes das exportações registraram crescimento nesse período, com destaque para as exportações de produtos agropecuários, 30,1%, e da extração mineral, 23,8%, que contribuíram majoritariamente para o resultado positivo. Importação. O total das importações aumentou 6,8% no segundo trimestre. O crescimento das importações de bens de consumo, 29,7%, e de bens de capital, 18,2%, foram responsáveis por mais de 60% desse aumento. O único destaque negativo foi a retração de 30,8% nas importações de produtos agropecuários. PIB-FGV em valores. Em termos monetários, estima-se que o acumulado do PIB no segundo semestre de 2023, em valores correntes, alcance a marca de R$ 5 trilhões, 74 bilhões e 868 milhões de reais. Taxa de investimento. A taxa de investimento, representada no gráfico 7 do relatório, apresentou médias destacadas em duas linhas. A linha superior, laranja, representa a média das taxas de investimento mensais desde janeiro de 2000, 18,0%, enquanto a linha inferior, cinza, representa a média das taxas de investimento mensais desde janeiro de 2015, 16,7%. No segundo trimestre de 2023, a taxa de investimento atingiu 18,1%, um pouco acima das médias históricas. O relatório do Monitor do PIB-FGV evidencia um cenário de crescimento econômico moderado no segundo trimestre, com um resultado positivo de 0,2%. Essa desaceleração após um período de expansão mais vigorosa no trimestre anterior sugere tanto a resiliência da economia quanto sua fragilidade diante de desafios como baixos investimentos e taxas de juros elevadas.
A análise detalhada dos componentes da demanda ressalta o comportamento do consumo das famílias, a retração da formação bruta de capital fixo, o crescimento das exportações impulsionado por produtos agropecuários e extração mineral, bem como o aumento das importações em diversas categorias. No geral, o cenário econômico continua a revelar nuances importantes para a compreensão do ritmo de crescimento e os desafios que a economia enfrenta no atual contexto.